Sabe aquela pessoa que parece que nada abala? Que atravessa críticas, provocações, o caos do dia a dia e continua firme? Não é que a vida dela seja mais fácil, é que essa pessoa construiu uma verdadeira fortaleza por dentro. E hoje a gente vai detalhar o projeto para construir essa mesma armadura. Pensa bem, um comentário meio atravessado já muda o humor do dia inteiro? Uma mensagem que chega meio seca ou um olhar de canto já tira o chão? Se a resposta for sim, existe um padrão bem doloroso em ação aí. E a verdade é essa, por mais dura que pareça, quando a gente vive reagindo a tudo que acontece, são as coisas que acontecem que nos controlam. A gente vira um joguete das circunstâncias. A verdadeira liberdade começa quando esse ciclo é quebrado. Ok, então vamos mergulhar nisso. Esse aqui é o nosso plano. Primeiro, a gente vai entender o que é a mente descontrolada. Depois, vamos construir a fundação estoica. Em seguida, vamos aprender a dominar nossas reações e a guardar a nossa paz. E por fim, vamos ver como manter uma armadura mental diária para a gente conseguir viver fortificado. Cada passo aqui é um tijolo para construir uma soberania interna de verdade. Primeiro de tudo, vamos identificar o problema. Sabe, essa reatividade emocional é exatamente o ponto em que a gente entrega o controle. É quando o nosso estado de espírito vira um espelho do ambiente e não uma escolha nossa, uma escolha consciente. Agora, o que é bem interessante aqui nesse slide é ver como esses sinais são comuns, né? Reconhecer esses padrões já é o primeiro passo. Essa necessidade, por exemplo, de ficar se explicando o tempo todo, ela revela uma busca desesperada por validação externa, um sintoma claro de vulnerabilidade. Com o problema na mesa, a gente precisa de uma fundação sólida. E o estoicismo não é uma filosofia complicada, distante, não. Pensa nele como o princípio fundamental, a planta baixa para a gente construir nossa força emocional. E aqui está o pulo do gato. Essa é a chamada dicotomia do controle. Os estoicos já ensinavam que o problema não é o fato em si, mas o que a gente pensa sobre ele. A maior parte do nosso sofrimento vem de tentar controlar o que simplesmente não está no nosso controle. E essa citação do Sêneca, ela ilustra essa ideia de um jeito brilhante. A nossa mente adora um drama, né? Pinta cenários terríveis, antecipa desastres, fica remoendo ofensas. A maior parte da batalha não é com o mundo lá fora, mas com as histórias que a gente conta para nós mesmos sobre ele. Beleza, vamos para a parte prática ver como é que se constrói isso. A primeira muralha da nossa cidadela interior é a capacidade de criar um espaço. Um espacinho entre um evento e a nossa reação a ele. A maioria das pessoas perde o controle não pelo tamanho do problema, mas pela velocidade da resposta. Entre o estímulo e a resposta, existe um intervalo. É nesse pequeno espaço que mora a nossa liberdade. Quem controla o quando a gente reage, controla o como. Essa pausa não é medo, é pura estratégia. E essa aqui é uma mudança de perspectiva muito poderosa. Aquela pessoa que mais nos irrita, ela é, na verdade, nosso maior treinador mental. Cada vez que algo tira a gente do sério, está mostrando um ponto fraco, um lugar onde a gente ainda não tem domínio. É um feedback de graça para fortalecer nossa armadura. Com a primeira muralha de pé, agora a gente aprende a defender o território. E o bem mais valioso que a gente precisa proteger não é o ego, não. É a paz interior. A maioria das discussões não é uma busca pela verdade, é um choque de egos. O ego precisa vencer, precisa ter a última palavra. Mas o estoico se pergunta: isso equivale à minha paz? E quase sempre a resposta é não. A paz vale muito mais que o orgulho. Isso aqui são táticas práticas, de defesa mesmo. Dizer não protege nosso tempo, nossa energia. O silêncio estratégico pode ser a resposta mais inteligente e poderosa para quem provoca. E entender que a grosseria do outro fala mais sobre o caos interno dele do que sobre nós, isso é libertador. Uma fortaleza precisa de manutenção diária, não é mesmo? Agora, vamos focar em hábitos proativos, coisas que reforçam nossa resiliência com o tempo. Nossa mente, corpo e espírito são um sistema só. Limitar o consumo de informação já diminui o ruído mental. Forçar o corpo a desacelerar em momentos de caos, sabe, respirar fundo, soltar os ombros, manda um sinal para o cérebro de que está tudo sob controle. E a gratidão muda o foco para o que a gente tem de bom, construindo resiliência. Então, qual é o resultado de aplicar todos esses princípios? É chegar num estado de soberania interna. É ter um núcleo que não se abala fácil com as tempestades lá de fora. E essa diferença é fundamental. Ser estoico não é engolir o choro, não é suprimir o que se sente. É saber o que fazer com o que se sente.
A verdadeira força não é ser rígido como uma rocha, é ser flexível. É como o bambu. Na ventania, ele se curva até o chão, mas não se quebra. No final das contas, a jornada é essa, uma mudança radical de onde a gente busca a nossa paz. A gente para de depender dos aplausos, da aprovação, das circunstâncias e passa a cultivar essa paz aqui dentro. A paz vem de dentro para fora, não o contrário. Essa frase do Marco Aurélio, um imperador que vivia no meio do caos, resume perfeitamente a nossa conversa. A força não está em controlar o mundo, mas em dominar a nossa percepção sobre ele. E a gente termina com essa pergunta. A paz que a gente defende hoje é o silêncio que vai nos proteger amanhã. A verdadeira vitória não é de quem grita mais alto, é de quem consegue deitar a cabeça no travesseiro em paz com a própria consciência.